Estudo de hoje, capítulo 6 do livro de Daniel. Título: Daniel na cova dos leões. Fica aqui, vai ser importante. Naquela época, o rei escolheu 120 príncipes para comandar todo o reino, todo o império. Mas escolheu 3 supervisores para poder comandar os 120. E tinham que prestar contas para o rei, para ele não ter danos, certo? E o Daniel era um dos supervisores. Daniel se destacou tanto entre os 3 supervisores que o rei estava pensando em colocá-lo sozinho para tomar conta do império. Aí o que acontece? Eu tenho certeza que acontece com você também. O nosso brilho incomoda quem não brilha. Ao invés da pessoa procurar a ser melhor a cada dia, o que ela faz? Vai planejar para parar você, porque você incomoda, porque tem inveja, entende? E assim foi lá também. O que eles fizeram? Eles foram ver o que Daniel tinha de errado, só que eles não acharam nada. E o que eles fizeram? Não achamos nada, só se for contra o Deus dele. E assim, todos eles, os 2 supervisores e todos os príncipes, incomodados com a maneira que Daniel tinha de lidar com situações, qualidades, honestidade, fidelidade. Eles foram todos pedir para o rei fazer um decreto. Decretar que dentro de 30 dias, quem adorasse a outros senhores, a não ser o rei Dário, fosse jogado na cova dos leões, sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles já sabiam. E o rei, na inocência da maldade e achando comum, porque rei na época, era honrado, era idolatrado, não era? Então era normal. Ele não sabia da maldade, porém ele sabia das qualidades de Daniel. Enfim, ele decretou, assinou e não poderia voltar atrás mais. No versículo 10, vai falar que quando Daniel soube do decreto, ele foi para o seu quarto, que a janela era virada para Jerusalém, e orou a Deus. E foi descoberto que estava orando, certo? O que os homens fizeram? Foram ao rei, lembraram do decreto e que não poderia tirar o decreto, não poderia voltar atrás, e falaram para o rei que o Daniel estava adorando outros senhores e que não estava respeitando o rei. O rei, naquele momento, ele ficou chateado. A Bíblia conta isso. Só que ele sabia das qualidades de Daniel. Leia aí na sua Bíblia, Daniel capítulo 6, versículo 14, diz assim: Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Livrá-lo da onde? Da cova dos leões. Porque Daniel era um homem bom e o rei sabia. Mas ele não poderia salvar ele e voltar o decreto. Naquele momento, o rei já não tinha mais força. E assim é com você, comigo.
Às vezes são pessoas de poder, mas diante da situação, ela não pode te justificar. Quem te justifica não é o homem, é Deus. É Deus. Espere em Deus. Não se perturbe a mente. Deus vai justificar você. Continue firme, permanece nos caminhos que Ele colocou você. Mesmo Daniel com medo, o que ele fazia? Ele não trocava o momento dele com o Senhor. É o que eu digo. Mesmo com medo, faça o que Deus está pedindo. Não tenha medo de ser envergonhada, fracassado. Pessoas riem de você, sim, mas Deus te justifica, não tenha dúvida disso. Somente faça o que Deus confiou a você. No versículo 16, mostra, com a pressão de todos, o rei manda chamar Daniel e manda jogá-lo na cova. E aqui fala que tamparam com uma pedra e selaram com o anel. Então, assim, por que Deus permitiu isso e não livrou Daniel antes? Porque foi tudo para a honra e glória do Senhor. Ele não ia permitir ninguém ir lá e tirar a tampa para falar, não, mas também foi eu que te salvei. Não, deixa trancar. Você consegue imaginar o medo de Daniel, mesmo sabendo o poder de Deus? Assim é com você. O medo existe, mas ele não pode te parar. Ele não domina você. Mas o rei, mesmo sendo obrigado a fazer aquilo, ele não comeu e não dormiu durante a noite toda. E quando amanheceu, com o coração apertado, angustiado, ele foi lá ver. E falou com uma voz triste, chamando pelo Daniel. Eu vou ler para vocês. No versículo 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Naquele momento, quando o rei ouviu Daniel falando, ele se alegrou muito e mandou que tirassem ele de lá, e ele saiu sem nenhuma marca, sem nenhum machucado. Quem é capaz disso, gente? Só o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Continuando. Só que após tudo isso, o rei ordenou que aqueles homens, as famílias, esposas e filhos fossem jogados na cova. Aqui tem outro entendimento muito forte. E antes que chegasse ao chão, os leões já tinham comido até os ossos. Quando eu fui estudar essa parte, foi muito forte o que eu senti.
é difícil tomar decisões, sim. Só que pessoas inocentes pagam por erros de pessoas que são maldosas. As mulheres e os filhos também pagaram o preço. A mulher guerreira, cuidando dos filhos, honrando seu papel, mesmo assim, pagou o preço. Deus faz justiça? Não. Deus é justo. Cuidado. Quem você coloca e permite estar dentro do seu ambiente, da sua casa. Cuidado com quem come a sua mesa. Não queira pessoas caminhando com você que Deus já te mostrou que não é para estar contigo. É difícil? É difícil. Não é fácil deixar pessoas pelos caminhos, não é? Porque tem sentimento, muitas vezes a pessoa não aceita, mas eu prefiro estar com Deus. Eu já sofri muitas decepções, como você também. Eu já tive dependência emocional, como você também. Todo mundo passa por isso. E hoje eu prefiro estar com o meu filho, com Deus, com a minha família, que esteve ali segurando nas minhas mãos e não soltou, mesmo não querendo. Mesmo não querendo segurar, não soltou as minhas mãos. Não queira a pessoa. Assim, depois de tirar Daniel da cova dos leões, o rei ordenou e decretou paz e prosperidade e pediu para que todos do império respeitassem o Deus de Daniel. Que o Deus de Daniel é um Deus vivo, é um Deus que cura, que livra, que prospera. Então é isso. E ali Deus abençoou todos e Daniel foi próspero naquele império, naquele reino. Então eu espero ter ajudado no teu entendimento. A palavra de Deus hoje é fortíssima e beijo no seu coração. Tenha um ótimo dia.